E aí, pessoal, beleza? Mais um R2 Cortes aqui, mais um episódio. E como sempre, né? Nós acabamos de fazer aí o podcast, né? Acabamos de fazer, foi um podcast, putz, um dos melhores em foco que teve até hoje. O pessoal participando, todo mundo aqui na mesa dando as opiniões pontuais. Bom pra caramba. Hoje foi o melhor em foco que nós fizemos. Hoje é o quarto em foco. Foi o melhor. Então assistam lá. E também quando vocês forem assistir, não esqueçam lá também de dar o like, compartilhar. Não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações. E aproveita e faz isso também nesse canal. Aqui no canal de cortes, faça a mesma coisa, que é para dar uma ajuda. Beleza, gente? E aí, nós, como vocês sabem, o foco, né? A gente sempre fala de notícias e nós separamos uma notícia que eu acho que das notícias que nós tivemos aí, eu acho que é uma das notícias mais delicadas pra gente falar. Mas vamos falar. Antes, né, eu devia ter feito isso também no podcast, mas para variar eu esqueci. Eu vou pedir aqui pro nosso pessoal da mesa passar as redes sociais, a divulgação. Mas de qualquer maneira, tá aqui na descrição. Tanto aqui do R2 Cortes, também como na descrição do podcast lá. Tá todas as redes sociais do pessoal da mesa, se vocês quiserem falar com eles ou seguir só para ver o conteúdo deles, também é muito legal. Fala aí, César, primeiro. Fala sua rede social pro povo. Boa pergunta, cara. César Jardim. César Jardim, é César.Jardim no Instagram. Não, no Instagram é César Jardim, não tem ponto não. Tem Não ponto? faz, não. Eu sei porque eu fui hoje, então Então tá. não tem ponto. César Jardim. É César Jardim. Mas era pra você falar, se fosse pra mim falar, não podia. É César Jardim. Fala aí, Marcelão, sua rede social. Prof.Marcelo Stefanoni, Instagram. Boa. E você, Pati? Patrícia79SP. Pô, então siga ele, vai lá. Siga esse pessoal aí. O meu todo mundo já sabe, o Ronaldo T. Ferreira tá lá. Beleza? Apesar que é fechado, nem sei porque eu faço. Mas eu também não sei nem porque é fechado, porque eu aceito todo mundo. mas beleza. Bom, e aí, como eu ia falando, a gente sempre pega as notícias, né? Puta do mês. E aí nós separamos a notícia da juíza. Da juíza que impediu, né? Tentou impedir, na verdade, uma menina de 11 anos que sofreu um abuso, né? De abortar. Ela tentou impedir. Ela tentou convencer a menina a não fazer o aborto na hora da audiência e tudo mais. Eu acho que todo mundo já viu isso aí. Uhum. E lógico, a gente falando de aborto, falando de estupro, tudo, a gente vai juntar com esse assunto, a gente vai juntar a história que também repercutiu muito essa semana aí, da Clara Castanho, da atriz Clara Castanho. Todo mundo também já sabe. Então nós vamos dar nossas opiniões sobre este caso. E pra gente começar é o seguinte, lógico, já acabei de falar o que nós vamos falar, mas é uma coisa que eu não pesquisei. E vocês, se vocês souberem, bota no comentário aí. Mas eu vi uma pessoa falando que essa menina aí não foi estuprada. Essa menina de 11 anos. Foi consensual. Foi consensual com um menino de 13. É isso mesmo? Eu tentei confirmar essa notícia, mas eu não tive tempo. Isso Eu é não verdade? achei essa confirmação. Procurei, Eu ouvi falar. não achei. Não existe sexo consensual com menor de idade. Sim, eu até me expressei errado, eu também eu acredito. Eram duas crianças, mas... Mas quando são dois menores de idade? Sabe... Não é consensual. que Nenhum dos dois. Eles têm capacidade... Nenhum dos dois tem capacidade psicológica Sim. De saber o que tá para fazendo. saber o que tá fazendo. Para consentir. Mas, Entendi. então, mas aí tem um Mas problema não é sério. estupro. estupro. Então, Como se nenhum dos dois tem Se capacidade? não é consensual, é estupro. Mas se nenhum dos dois tem capacidade. então, Se e aí não, tem que não é ver na consensual. É estupro. mas É que a gente liga estupro com violência, com ataque ao corpo, porque... em Sim, mas aí 99, você acusa quem de estupro, no caso? A questão não é acusar alguém de estupro. A questão é que... Como Tá. Não tem um crime. você consegue Não vai levar o Entendi. contexto. Há Você não há precisa um acusar crime, alguém mas você para não- existir o estupro. Tá, entendi. É um entendi. estupro, é por É isso... é um crime, mas você não consegue tipificar Sim. por conta das Você não envolvidos. consegue qualificar o... Você não consegue qualificar o menino de 13 anos Sim, mas sim, você sim. vê, né, meu? que estuprador, praticou Ó, sexo com uma menina de como já 11. fez A gente Mas falou... existiu o crime de estupro. A gente falou no podcast sobre o Sim. negócio da liberdade de imprensa e tudo mais. Entendi. Aí você vê como às vezes a imprensa é foda. Essa liberdade que eu acho que tem que ter, mas às vezes a imprensa é foda. Por quê? Por causa de tudo que foi falado na imprensa,
a criança estava sendo afastada da família Sim. porque eles estavam achando, né? Isso foi a lei, né? A justiça, achando que o estupro podia ser de alguém ali próximo, né? Então eles estavam, uma criança de 11 anos, ela é afastada da família, da mãe, eu acho que até a avó que cuida, não acho que nem a mãe, por causa de um achódromo. Até, se você for pensar, até eu acho que tem até uma coisa boa de um lado, né? Porque se você não sabe quem foi, vamos afastar. Mas a imprensa teve um pouco de culpa nisso também. De falar, pô, quem foi? Será que foi. Até falar que era padrasto, pai. Então, Pô, porque tem foda. essa questão que a Patrícia falou. Quando você fala em estupro, normalmente você liga isso a um caso de um crime, normalmente praticado por um maior contra um menor. Uhum. Nesse caso, a gente não pode alegar que é consensual por conta da idade dos Sim. dois, né? E eles não têm ainda uma formação psicológica para definir se aquilo é ou não certo ou errado, é crime ou não é. Eles não sabem o que Ou é. sexo, né? Eles não acho sabem, que às vezes eles não não tem nem sabem informação se é identificar, né, o sexo que é aquilo. puramente. Então, Pode até difícil. achar, mas não é puramente. Então aí Eles começa fazem você por culpa fazer, quem? né? Vai culpar o padrasto, o tio, o avô. A primeira coisa que você pensa, essa criança foi estuprada por um padrasto. É porque sempre os problema. estupros, sempre, a maioria dos estupros pelo menos sempre 99. de alguém Mas é por próximo, isso, porque quando você tipifica um estupro, ele é praticado por um maior contra um menor. Contra um menor. Mas o que vocês acham do seguinte? O que vocês acham? Porque também tem uma discussão muito grande, além do estupro, né? Sobre o aborto. Dizem que o bebê tinha 7 meses, é isso? 7 meses. Parece que eu com 7 meses. O bebê estava formado já. Já estava formado. O que vocês acham do aborto? Vamos até esquecer. Quando você usa a palavra esquecer. bebê, você já tá. Sim, mas Não, sim. O feto tinha 7 meses. eu queria Que não era um bebê. entrar nessa Bebê, pra discussão mim, do aborto em si. Nessa idade, não estou falando da idade da mãe, eu estou falando da idade do feto. Eu queria ver o que vocês acham. Porque eu sou um cara que sou a favor do aborto quando tem uma violência. Mas eu também sou a favor de aborto até um certo tempo. Né? A criança gerada por causa desse aborto, por causa dessa violência, eu acho que até um certo tempo eu acho que deveria abortar. Mas chega uma hora, aí a gente vai falar de novo da Clara Castanho, mas acontece o que aconteceu com a Clara Castanho. Ela preferiu ter e doar. Vocês não acham que deveria ter essa preocupação com a idade do feto para abortar? E eu quero até que vocês esqueçam um pouco da menina de 11 anos. Eu tô falando do aborto em si. Vamos até porque de 11 anos eu acho também que tinha que abortar por causa da idade dela. É que foi tarde, mas a gente também sabe se não é problema da lei. Sei lá por que demorou tanto que eu não acompanho. Mas o que vocês acham do aborto de um bebê de 7 meses? Se você não está colocando em risco a vida da mãe e nem a do feto, eu acho que não precisaria. Era melhor, eu também acho que era melhor. Eu já falando, não, eu quero que vocês desapeguem da história dos 11 anos, da menina. Eu estou falando do aborto em si. Fala, Patrícia. Eu acho que a gente não tem muito o que achar. Eu penso na mesma. Porque não é o nosso corpo, não é a nossa questão. Cada caso é um caso. Abortar não é um ato prazeroso de hipótese nenhuma. Imagina. Vai traumatizar a pessoa pro resto da vida. Vai ser um problema. A pessoa vai carregar isso. Ela vai carregar a mágoa, o sofrimento, a tristeza. Existe uma ilusão de que a pessoa que aborta é tipo método anticonceptivo. Sim. E não é nada disso. E eu acho que essa discussão sobre o aborto deveria ser algo muito, muito dedicado às vozes femininas, porque elas sofrem demais com No seu episódio nós comentamos sobre isso. com essa questão. Eu acho que a gente não tem muito o que optar nesse sentido. O que eu posso falar é que hoje a legislação brasileira ela permite as duas situações. No caso da menina, que foi um estupro, independente da idade, houve uma violência. A menina também corria risco de vida por causa da gravidez.
A gente está falando de um corpo super jovem. É isso que eu me Então, refiro. E magrinhas, Quando você havia- corre, você tem risco de vida para a É mãe verdade, e verdade. ou para o feto. Eu acho que é isso. Havia um risco de saúde, então a pessoa estava completamente amparada por lei, logo a lei deveria ter sido feita. Não deveria ter se pedido para esperar nem nada disso. Se há condições, necessidades ali para o aborto, para preservar realmente a essa criança que sofreu a violência, abuso, porque querendo ou não, foi um abuso, uma violência, elas não tinham condições de consentir, tinha que ser feito. Sabe? Não tinha que virar Uhum. polêmica. Não tinha que ser polêmica. Não Não tinha nem que tinha. se discutir, né? Mas aí você fala assim, a juíza, todas as informações que você acabou de dar, a juíza deve ter todas as informações, inclusive no processo, que poderia, a menina poderia até morrer, né? E mesmo assim a juíza tentou impedir, e durante lá a audiência ela falava assim pra menina, mas tá tudo bem com você? Você tá sentindo você tá tendo algum problema? Então fica mais um pouco com essa criança, não sei se você Eu chegou a acho ver. que isso não caberia em hipótese alguma à juíza. Nem Exatamente. podendo. Eu acho que ela precisaria ter um laudo médico, deveria constar do processo um laudo médico, e se um médico constatar que realmente Eu imagino que esta constava criança isso, tem né? um risco, porque ela tem 11 anos de idade, devido à construção orgânica dela, talvez ela tenha um risco de morrer por conta dessa gravidez, eu acho que aí não tem como, eu acho que aí teria que acontecer mesmo. Mas eu acho que não é a juíza que tem que perguntar se está tudo bem com a criança. Eu acho que ela não tinha nem. Eu penso exatamente como a Patrícia. É um assunto que pra gente, bicho, sabe? A gente não vai gerar uma criança, a gente não tem nem que opinar, não, né? No sentido mais amplo da coisa, isso tem que ser uma discussão feminina, tem que ser uma discussão, né, de quem sofre isso, né? Mas ok, a gente está aqui para conversar. Eu concordo com o Marcelo que a porra da juíza não tinha nem que sugerir, Tem que porque perguntar se ela está você bem. não sugere para uma criança de 14 Tem que olhar o laudo você, médico. Você influencia. E o juiz tem que falar, lá, Né? olha, tá Uma aqui, ó. conversa com uma criança de 14 anos, você não sugere, você influencia. Né? Porque não tem informação, não tem cabeça, você tá, de certa forma, você É que ela tá num processo de formação. Sim, então, você tá, de certa forma, você tá Sim. direcionando. Né? Você não tá sugerindo, você tá direcionando. Você não sugere num bate-papo com uma criança de 14 anos. Por isso que eu acho Você tá isso que eu acho que direcionando. foi errado. Né? Você está direcionando. E detalhe, a lei diz, a gente deixou claro, a lei garante o aborto. Eu nem conhecia esse fato, desconhecia o fato que você colocou, né? Independente de ter sido menor que engravidou a menina, Eles não têm. o crime de aborto existiu. Né? Você não vai imputar culpa a ninguém, mas o crime em si foi caracterizado. Então pronto, a lei já garantiu. A juíza não tinha nem que direcionar. A lei já garantiu ali. Naquele momento, a lei. E aí você vê o quê? Mas, A Sérgio, juíza vou fazer uma provavelmente pergunta teve agora. Vou lançar uma deve pergunta ter agora. uma visão Por mais exemplo, religiosa, sei lá que por porra, exemplo, né? toda vez que você vai diante de um juiz, pode ser até no trabalho, que seja, e o juiz sempre faz esse papel de tentar contornar conversando. Sempre O faz. papel de Para conciliador. alguém maior de Olha, idade. O papel de conciliador, eu Pra acho alguém que tem faz poder de parte. discernimento. Então, Mas eu acho que ele. Pra alguém que tem poder uma de coisa é um discernimento. juiz mas discernir. ela não tá sozinha. Então, mas uma coisa é um juiz procurar uma conciliação numa audiência Discussão trabalhista, ou onde numa todo mundo audiência é maior. civil, ou Sim, até numa criminal, sim. tá? Onde todo mundo é maior, Onde todo mundo é responsável. maior e responsável, e uma juíza propor para uma criança ter ou não um filho, uma criança de 11 É o anos, que eu ter falei. ou não um filho, É o que eu falei. sendo que ela não tem conhecimento Mas ela tem- médico mas- para tal. Mas ela tem um representante legal do lado que é Não, mas- obrigado por lei. Não, a mas criança. ela perguntou para criança. Ela perguntou para criança. Sim, mas Pergunta pro a representante. representante legal do lado podia em qualquer momento intervir, porque é representante legal. Não, o que a gente... Geralmente, eu não sei se foi Sabe, nesse ela- caso, eu não sei se nesse caso, quem era, se era a mãe. Eu acho que a tia. Eu acho que é uma né? questão não é jurídica, é Mas uma eu questão falo- médica, eu acho. Mas A lógico, criança corre risco, Isso é. o Sim. feto corre risco, então é necessário abortar. Sim. Existe um risco à vida dessa mãe? Porque ela vai ser uma mãe daqui a pouco?
Sim. daqui a 2 meses? Existe um risco para a vida dessa mãe? Não, não existe. Existe um risco para a vida dessa criança? Então eu acho que não tem razão para aborto. Houve uma concepção sem consentimento. Uhum. As pessoas ali não pensaram que iria ter um filho ou coisa parecida. Elas não tinham condições de saber a consequência de seus atos ou coisa parecida. Não dá pra gente generalizar esse caso como todos os outros. É um caso atípico Sim, que a gente claro. olha isoladamente. Sim. Estupro é igual a sexo não consensual. Crianças não consentem sexo. Então houve um estupro. A lei brasileira permite que haja um pronto. aborto nesses casos. E pronto. Eu posso consultar posso consultar a família, a criança, para verificar se há uma Sim. estrutura, se a criança quer ter, para entender o que aconteceu e etc. Agora, houve a manifestação de querer o aborto? A juíza não tem que discutir a Esse é o questão. ponto. Meu E ponto nem é esse mesmo. influenciar. Desse ponto. E nem virar notícia. Perdão. Sim. Porque a notícia deveria ser, assim, como envolve ali. Eu não vi se era realmente o menor, mas como envolve 2 crianças, isso nem deveria ser notícia. Mas não é importante. Aliás, Não. o assunto discutido não virou importante por causa do que aconteceu. Não, o importante é Se você ele virar ter. jurisprudência, talvez seja importante. Mas a gente né? discute aborto toda hora. Importante é você ter educação sexual dentro de casa, educação sexual na escola, para que essas coisas não Então, aconteçam. E aí, Mas não. mas o que gerou expor tudo isso? Não, sim, expor criança nunca. Mas o que gerou o assunto, será que também não pode ser um tipo de educação para outras pessoas não acontecer no futuro? Não. Porque educação sexual não foi abordada. Não. O que gerou o assunto, por exemplo, da juíza não chegar a influenciar de novo ou tentar. Não Também. sei se foi nesse Não, sentido. tudo. O erro, você ter o assunto como um erro no judiciário expõe crianças dessa forma, Sim. aí você tira o tema crianças e leva para discussão E põe a culpa o a erro. questão do judiciário. Ok. Agora Que não deveria opinar. Agora, a questão das crianças não deveria nem ter virado notícia. Deveria ter sido feito o aborto, como era de vontade, etc., porque a lei permitia. E se as pessoas não estão satisfeitas com a lei, existem formas de mudar a lei, a eleição está aí para isso, e etc. Mas hoje a lei permite. Crianças não deveriam ser expostas de jeito nenhum. E o cerne do problema foi dois menores fazendo sexo. E isso é falta de informação. Mas aí é onde que eu quero chegar. É falta de informação. Mas eu estou falando, o que aconteceu com tudo isso, de alguma maneira gerou informação. Não informação sexual, porque eu acho Não informação sexual, mas uma informação de que é certo e errado. Eu digo o seguinte, uma mãe, vamos supor, uma mãe viu um absurdo que aconteceu. A mãe, será que depende da mãe, eu sei que é, mas de repente a mãe não pode chegar para a filha e mostrar e falar, não faz isso. De repente a mãe também não pode abrir mais os olhos para não acontecer próximo dela. Essas coisas que eu acho que abre a cabeça de algumas pessoas, porque, puta, que merda, olha que merda que E aconteceu. a mãe também pode decidir pelo aborto ou não. Sim, é Eu responsável legal. posso levantar uma questão? Para mim é uma questão médica e uma questão familiar. Não é Então, o juiz que tem que ter mas liberdade. quando a gente não é diz, mesmo. você colocou, né? O aborto existiu, o aborto não, o crime, né? O estupro existiu. E ambos não têm discernimento, né? Não tem conhecimento, não é consensual. Eles podem decidir por ter a criança? Eles não. Eles não, mas existe toda uma estrutura. Então, e alguém pode decidir por eles? Os pais. Os pais. O representante legal, o responsável legal deles. Então, Pode ser pai, pode ser mas tia, você percebe que é legal. a contradição disso? Mas a questão não é. Porque se Mas a eles gente não tá decidem discutindo ter a família, criança. César. Não. A minha questão é, se eles decidem ter a criança, Mas quem decide eles? eles. As crianças nunca. Então, César, Nunca a criança vai Mas a decidir. questão não é essa, César. A questão é a decisão da juíza. não, a A juíza, questão é a da juíza. postura da juíza. a juíza, ela Se influenciou. a família tentou- entender que não, e se a criança entender que não é bom, Amparada pela lei. amparada Não, pela lei, ela pode E se a fazer. criança, dentro do não discernimento deles, que até onde eu entendo, eles não têm que decidir. Eles não têm que decidir. Por isso é eleito representante legal. Então, É. mas se ela chegar e bater, eu quero ter esse filho.
Por isso é eleito representante legal. Então, A ela criança chegou, não ela tem esse chegou, direito. então, mas ela chegou e falou assim, eu quero ter esse filho. E você tem o direito de Como negar representante isso? legal. Eu acho que Você sim. tem o direito de negar isso? Como Eu, representante como legal, representante legal, sim. já acabamos de falar. A criança não tem necessariamente para escolher isso. Bom, Se ela Então, tivesse ó. 16 anos, ela teria discernimento Sim, para mas, escolher. Ela não gente, tem. existem milhares de adolescentes que engravidam no Brasil e tem, e né? optam por ter, e as famílias entendem e acabam apoiando ou excluindo. Sim, sim. Assim, os casos onde a pessoa tem são a grande maioria. E esses casos não vão para o judiciário. Não, nem aparecem na mídia e Não nem aparece em lugar porra nenhum. nenhuma, né? Sem dúvida. A questão é aquela. A regra dos 5 porquês. É, de novo, ninguém está pensando na causa raiz. As pessoas estão pensando só no escrutínio público. É isso aí. A questão é que essas coisas viram notícias porque as pessoas buscam muitas vezes um sentimento de se sentir um ser humano melhor. Então, exatamente. então, ao julgar o próximo, ao colocar o próximo em algum tipo de situação assim, eu sou melhor que isso, dá um sentimento. Eu acho Eu que já penso que eu não tenho nem discernimento para uma- discutir isso. é uma podridão. Sabe, quem sou eu Não, para até discutir isso, até né? se a gente agora. Putz, porque a sua explicação foi excelente agora. Se a gente pegar agora, por exemplo, o caso da Clara Castanho, isso que você falou é o que aconteceu. É uma coisa que já tinha acontecido com ela já fazia algum tempo, Sim. e aí todo mundo se aproveitou pra apoiar ela, o cacete. Ou criticar também. E outra coisa também, ela já é maior de idade, né? Aconteceu isso. E também não teve nenhuma discussão sobre o estupro. A discussão sobre Foi sobre o que ela fez, o que né? ela fez de ter doado a criança. Exatamente. Porque as Tá bem pessoas querem decidir o certo e errado pela Quem achar que tá somos do lado nós, certo. né? Quem somos nós, né? É um Quem somos absurdo. nós, né? É, exatamente. O maior, assim, Eu acho que a gente pode até discutir, sim, mas, caralho, quem sou eu para... Mas a gente não, eu acho que a gente não pode discutir, não, porque Não, o discutir que no está se sentido falando de... é assim. A gente tá colocando a nossa... É determinar o que é certo ou errado de acordo com a nossa visão, Com a com a nossa nossa visão, experiência, exatamente. com a nossa capacidade. E isso é completamente que é fora de ínfima, realidade. né? Que é ínfima perto Não, do, mas você pode do grande discutir, programa, Marcelo, né? sem julgamento, é só discutir. Tem. É o que a gente Sem tá julgamento. fazendo. É o que a gente Não. tá fazendo aqui, por exemplo. Sim, sem E julgamento. a gente achou importante abordar esse fato justamente para. Porque o que eu sempre falo, porque esse podcast para mim sempre foi de informar as pessoas. De alguém que tá do outro lado ver o que a gente tá falando e falar assim, puta, é isso, sabe? A pessoa sentir que a gente tá falando dela. Que eu acho que é uma das coisas principais da comunicação. Tem que afetar alguém. É porque... Então, isso é bom. Então, a gente tem que discutir sempre. Lógico, a gente tem que saber como discutir. O problema é esse. Eu acho que o maior problema é esse. A gente tem que saber se a gente vai discutir com julgamento ou não. Se a gente vai discutir só para informar ou não. Isso, aí é bom. É, porque... Trazendo informações, mais informação para esse Porque assunto. quando eu deixo claro que eu sou um zero à esquerda para discutir isso, né? Você acaba, espero que sim, né? Acaba influenciando o Zezinho que tá lá, fala assim, porra, eu também sou um zero à esquerda para discutir isso. Eu não tenho Então, discernimento, eu não tenho poder para isso. E a Patrícia deixou uma coisa clara: quem tem que decidir isso é o feminino, né? Não nós, machistas. Eu acho que no, né? no âmbito familiar isso Sim, deveria ter sim. sido Mas tratado, ainda acho que é uma decisão feminina. mas não da forma como foi, assim. Eu O acho corpo que dela- deveria ter sido dessa A forma. Clara Castanho é um caso incrível para ser discutido, porque só existe uma postura aceitável. Ela pesou no pensamento dela, porque ela foi vítima de uma violência. Ela viu que ela não conseguiria conviver com a ideia do aborto, mas ela procurou todos os meios legais de tentar dar as melhores condições Isso, à é criança dela. Ela procurou não só os meios legais, mas ela fez todo o procedimento de procurar ajuda, psicólogos, médicos, de fazer a coisa certa para que aquela Encaminhar, criança encaminhar. tivesse as melhores oportunidades possíveis. Houve um processo legalizado, previsto em lei, com foco ali na saúde daquela criança, porque ela sofreu, eu tenho certeza que o sofrimento dela é contínuo e etc. Sim.
E foi um absurdo ela ter sido exposta Puta, e isso é um etc. absurdo. A única postura que deveria ter sido feita é: poxa, o assunto saiu, você é um exemplo, porque você fez a coisa certa para diminuir danos de uma série de coisas. E vamos discutir essa violência que nunca deveria ter acontecido, vamos discutir o que realmente é um Discutir a problema aí. base, né? Discutir a base, por que que aconteceu isso, etc. Porque o Sim, problema nunca foi o fato da adoção, porque isso foi todo É. legal, visando o bem da criança, porque ela teve a oportunidade de fazer essas Mas escolhas. agora voltando um pouco antes dela ter feito tudo isso, tal, de ter posto para adoção, essas coisas, tem a história do estupro, da violência em si. Ela não prestou queixa, não né? fez nada. Até hoje ela esconde que é o agressor. Pô, a gente não faz ideia, mas a gente conhece algumas histórias de TV, né? Então a gente sabe que até as velhas histórias dos testes de sulfato, a gente sabe como funciona mais ou menos, né? E aí você sabe também que de repente, se for alguém ligado à TV, ela podia perder, ela podia perder trabalhos, podia perder, ela nem existir para mídia hoje, né? Então isso também é complicado, mas é uma coisa que eu acho que ela deveria fazer. Porque esse cara que fez isso pode fazer com diversas outras, do Em mesmo outras, jeito, né? não é? Eu não sei. Ela tem as razões dela Sim. para tomar essa decisão. E como eu Só não ela faço sabe, né? ideia, Só ela sabe. só Né? ela sabe, como eu Só não ela faço sabe. ideia de tudo que ela passou, do que das pessoas envolvidas, eu não consigo dizer o que é certo ou errado. Eu gostaria sim que nós tivéssemos uma estrutura social, uma estrutura policial, uma estrutura judicial que acolhesse toda mulher que sofre Mas violência. sim, tudo bem. Tudo bem. A gente Mas não não é sabe o o que ela tá caso. passando e tudo mais. Mas você não acha que o correto era ela denunciar? Sempre denunciar? Eu acho que Ou ela ou qualquer mulher, né? hoje nós não temos uma estrutura policial, social, Se ela tivesse judicial. respaldo, se ela tivesse respaldo na hora que ela denuncia, ou seja, cara, vou lá, vou botar aqui as cartas na mesa, foi fulano pro caralho agora. É o que a Patrícia falou. Eu não sei o que levou a ela a omitir o estuprador, né? O abusador, Então, né? hoje ó, tem Ele uma. não sabe, né, Vamos lá, cara? a Esqueci gente. a lei até. Tem até uma lei nova que ela só ia fazer depoimento por uma vez na vida. Porque até a lei foi criada porque. Até alguém falou o nome dessa lei que eu estou tentando lembrar, estou falando tentando lembrar. Essa lei foi criada justamente porque cada vez que a pessoa violentada conta, ela revive, né? Eu sou Então criaram essa lei. Então ela ia chegar hoje, ela ia numa delegacia da mulher, ia falar com uma delegada, eu estou falando isso que pode acontecer. Com uma delegada, ela dá todo o depoimento dela. Nunca mais ela precisava ver mais ninguém, Vamos, por causa dessa lei. vamos voltar um pouquinho no tempo? Se a gente quiser, eu pesquiso o nome aqui, mas agora não vou lembrar o nome dela. Teve uma mulher, modelo, lindíssima, É o nome dela. que, É o nome da lei. Que foi estuprada na balada? que foi estuprada na É, a balada. Mari. Ó, a Mari, lei é o nome dela. ela Essa mulher, estava, tô tentando É, lembrar. Mari ela não sei não como. estava em sã consciência, Tava ela bêbada, estava dentro do banheiro da balada. alcoolizada. Alguém levou ela alcoolizada dentro do banheiro da balada. Alguém, sabendo que ela não tinha condições de consentir, fez sexo com ela, logo é um estupro. Sim. E a pessoa saiu completamente impune e ela saiu como vítima. Essa é a realidade de muitas mulheres. E o juiz tratou ela de uma maneira desrespeitosa. Ela chorava na frente do juiz, pedindo ajuda pra alguém, porque o juiz estava botando a culpa nela. Mari Ferrer. Mari Ferrer. A lei Mari Ferrer, justamente por causa disso. Então a mulher hoje vai na delegacia, conta o ocorrido pro delegado, pra Sim, delegado sim, do plantão, e nunca mais precisa botar a cara mais. Mas, Porque é por causa dessa mulher. mas aí é que tá. Vamos lá. Eu vou colocar uma hipótese aqui, tá? Foi um sexo não consensual, mas não foi um sexo não consensual violento. Fisicamente violento. Sim, sim. Ela vai chegar na delegacia até com o espermatozoide, né? Com o gozo. Mas não vai ter ferimentos. E para ela provar que ela foi estuprada? Sim. Porque ninguém, assim, o fato é que para uma mulher provar que foi estuprada,
ela precisa de muito. Vou voltar, só completar, César, vou voltar um pouquinho mais. A gente tem aquele médico que era Abdel o Abdel. Assim, Quantas mulheres tiveram que falar que foi estuprada pro cara poder ser condenado? Foram, assim, um monte pro cara poder ser condenado. E não houve violência. Por Né? causa disso, Não, João, não houve violência. aquele outro lá, o física, João né? de Deus, um João de negócio assim. Deus. Quantas mulheres tiveram que falar que aconteceram com ela? E se você. E tem aquele documentário da Globo. Mas você tá apontando o seguinte, a importância nem que seja muitas para alguém ser punido. Você imagina se essas não fizessem nada? Mas o que eu acho que ela tá apontando, principalmente, é o quanto a mulher é desacreditada. Não, isso eu não tenho Fato, dúvida. fato, Não tenho fato, dúvida. fato, Isso eu tenho fato, dúvida. fato. Mas- Eu não mas- sei se eu tô, não sei se eu Eu acho que é, não, eu acho que é bem isso mesmo. Quanto uma mulher é Mas tá desacreditada, bom, eu fui estuprada, mas como? Sim, mas eu Ah, quero, Por quê? Só Como bateu? foi? Não bateu. mas o que eu quero, Você tem alguma pontuar marca? aqui, Não, só tem a porra. o que eu quero pontuar aqui é o seguinte: se a mulher não denunciar, não existe crime. Tá bem. Sim, mas É isso que eu tô falando. É isso que aconteceu com ela. Não tá denunciando. Mas Não não- denunciou. mas tem que ser algo. Mas tem que acontecer. Mas tem que ser algo paralelo. Porque hoje a nossa sociedade, ela oprime essa mulher para ela ficar calada. E é Sim. por isso que muitas vezes essa mulher fica calada. Inclusive, até. A mulher é silenciada nesse sentido, o que é um tremendo absurdo. Quando a gente fala assim, tem que denunciar, é muito fácil para quem tá de Pra quem tá fora. de fora, é. E no mundo ideal, todo crime deveria ser denunciado. No mundo verdade. ideal, todo crime deveria ser denunciado. Mas para quem tá de fora é muito simples a situação. É por isso que eu fiz questão de falar, eu não sei o que ela passou, Sim. eu não sei qual foi a situação, eu não vou julgá-la por isso. Ela tomou aquela decisão baseado no que ela podia fazer naquele momento e ela fez o melhor que ela podia fazer naquele momento. Se foi um erro ou não, as pessoas erram. Eu não consigo dizer nada. E como teve a mudança da lei, ela pode até fazer o momento que ela quiser. Não prescreve, né? Mas no mundo ideal, sim. Todo crime, independente de ser estupro ou não, deveria ser denunciado, averiguado, Mas é isso que eu tô julgado, punido. Porque senão você nunca vai ver o agressor. De repente, ó, eu até vi O agressor- Mas existem muitos que estão Não, de repente, soltos de nesse repente ela fala momento. assim, ó, foi o fulano. E daí vão ter outras pessoas falar, o fulano também. Nós já vimos isso dezenas de vezes. Não, no caso. E lembrando que o ele também estupro- fez, ele também. Aí E esse o cara vai ser estupro punido. é um tipo de agressão. É um tipo de Sim, violência. sim. A gente Sim, falou no assédio, podcast agravante, agora há assédio. pouco, Você tem assédio. a violência você tem psicológica é uma O violência. assédio, né? O assédio moral. O assédio moral é Eu uma sei que às vezes é violência. até pior, né? Puta que- Em alguns o- casos, O caso daquele humorista. gera consequências. O caso do humorista, o Meller, né? Marcos Não lembro. Meller. É. Em alguns casos, gera Só consequências começou a muito gerar maiores. comoção porque uma falou. A violência, outra a falou, violência outra falou. psicológica. E aí uma falou. Não, no mundo ideal, sim, todo Sim. crime deveria ser denunciado, mas no mundo real, Você não sabe o que. não é assim. A gente não sabe o que passa, o que aconteceu, o que passou, o que aconteceria, as consequências, o medo que a pessoa ficou na hora, como as pessoas aceitariam essa notícia, o quanto ela sofreria com isso. Então, mas passado. Eu acho que foi no começo do ano, né? Parece no ano passado, né? Uma coisa, eu não lembro agora. Mas passou tanto tempo já. Ela já deve ter botado a cabeça no lugar. Por que não agora? Porque ela teve uma criança envolvida ali. Por exemplo, se ela chega e fala, aconteceu isso, a notícia ia sair que ela teve uma criança, e essa criança ia ficar sabendo. Naquele momento, tudo ainda era mantido em segredo, e Não, a mas criança... não, a minha pergunta é por que ela não faz hoje? Já passou tanto tempo que ela não faz hoje. Não, talvez ela possa fazer agora, porque a criança, infelizmente, já foi envolvida, já virou público, e é capaz que daqui a pouco ela saiba de tudo que aconteceu. Parece a cara da criança. Né? Para a cara da criança. Mas Só assim, tem filha da puta. até esse momento, ela podia ter tomado a opção de conviver com essa dor para não expor ainda mais a criança. Eu só vejo qualidades na Sim, ação, eu também acho. nas Outro? possibilidades da ação dela, sabe? Não, Por isso, sim. eu achei a... Aliás, o que ela fez foi muito louvável. Sim. E aí, assim, a gente comentou no nosso podcast sobre liberdade de imprensa. A imprensa em si, independente do viés dela, ela teria a obrigação de fazer
de abordar esse tema de forma profissional. Por isso que esse tema talvez nunca fosse abordado, porque a imprensa em si falaria, não, essa criança não pode ser envolvida, esse caso não pode acontecer desse jeito. Sim. A gente pode, de repente, falar da violência, mas não dessa questão. O que aconteceu ali não foi a imprensa, foi clickbait. Foram pessoas que procuram fama atrás de burburinho e esse tipo de coisa. Verdade. E essas pessoas só existem porque existe uma grande gama da população que busca esse sentimento, que quer ouvir que dão isso, moral, né? que se acham superiores a ponto de apontar o dedo e julgar o outro. Que dão moral é pra absurdo. isso e que isso cresce dessa forma. É o que a gente falou na hora da fisioterapeuta pélvica. O pessoal assiste, escuta qualquer um e pronto, acabou. Fisioterapeuta. Bom, gente, eu acho que é isso. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não, cara, mais nada. perfeito. Eu acho que o mais importante é que a sociedade crie um respeito maior para as mulheres. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. A partir daí, eu acho que a gente vai ter leis que vão, de fato, proteger mais mulheres e crianças e tudo mais. Porque ainda a Mari Ferrer, a Clara Castanho, elas sempre vão ser conhecidas como as influencers, as atrizes que foram estupradas. Mas você nunca vai... Essa criança sempre vai carregar o estigma de que é filha de um estupro, filho ou filha de um estupro. E quem fez sempre vai bater no peito, fui eu que fiz. E isso precisa acabar. Isso faz parte do mundo machista, né? E isso precisa acabar. E achar que isso é alguma vantagem. Eu acho que isso precisa acabar. Acho que a gente tem que entender o respeito pelas pessoas, o respeito... Não estou falando de fragilidade, não é isso, porque não é o assunto, tá? E nem é o caso, porque eu não estou dizendo que a mulher é frágil. Estou dizendo que deveria ter uma cultura de um respeito maior pelas pessoas, né? E esses casos deveriam ser tratados com mais respeito, com muito mais cuidado, né? E no caso da menina de 11 anos, jamais ser deliberado por um juiz. Sim. O que eu falo, eu acho que em alguns aspectos o Brasil melhorou o tratamento da mulher, mas a gente tá Mas ainda a gente está andando a passo de longe de ser o ideal. Ainda falta muito. Mas em alguns aspectos melhorou. Um exemplo que nós acabamos de citar é essa lei, que eu acho que puta que pariu. Bom, e o importante é isso. Que essa discussão eu espero que leve as pessoas a pensar um pouco. Refletir e botar a mão na consciência e se preocupar mais, não só com as mulheres, com o próximo. Que isso com a falta. Sociedade, com quem está do teu isso lado. falta muito aqui. Beleza, gente? Quer isso. falar mais alguma coisa? Pode falar. Só para finalizar, fica um recado para quando você vê notícias, não só sobre violência de mulher, mas sobre qualquer tipo de notícia, pensa se vale a pena engajar naquela notícia ou não. Se vale a pena expressar opinião sobre aquilo ou não. Porque às vezes você está engajando numa coisa que não te diz respeito, uma coisa que não tem nada a ver com você, que você só está ofendendo, machucando ou piorando a situação de terceiros. Verdade. Então, você engajar ou não numa notícia faz muita diferença na vida do outro. Então, quando você lê algo, ouvir algo, antes de sair por aí dando o seu julgamento, analise, pense. Tem que ter muita responsabilidade. Seja responsável. Todo mundo tem que pensar o quanto pode afetar, né? A pessoa, no caso da nossa discussão, uma criança, né? Foda. Mas beleza. É isso. Obrigado a vocês de novo. O outro César, o velho com incontinência urinária. Foi no banheiro de novo. Foi no banheiro. Mas, gente, valeu. Obrigado de novo. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que tá assistindo. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Fui.